Hoje quem será cancelado, eu ou Curita? Ai, pode ficar tranquilo, irmã. Não vai depois pro ar isso. É mentira. Nada a ver. Racismo branco não se prepara pra fazer a pauta. Oiê! E aí como é que chama quando você tá no ar, sabe assim, aéreo? Começa por aí. Você tá aéreo, se fosse preto, ia estar chapado. Toma aqui. Curita, tá ganhando dinheiro das minhas costas, filha da puta. Se fuder. Deus, ela quer monetizar, a travesti quer destruir o empreendimento da amiga. Está começando mais um podcast Anedotas e antes de começarmos já vou pedir para você se inscrever em todas as nossas redes sociais @anedotaspodcast, no Instagram, Twitter e TikTok. Lembrando também que estamos no YouTube, então se inscreva no nosso canal também lá, Anedotas Podcast. Se quiser mandar um e-mail também pra gente, anedotaspodcast@gmail.com. E hoje eu tô muito orgulhosa da nossa produção. Esse episódio teve uma excelente produção. A equipe Anedotas se movimentou inteira. E aqui hoje a gente temos muitos convidados. O nosso Zoom está cheio. Vai ser bem difícil para a Tata editar. Serão muitas vozes, muitos canais abertos. Mas vai ser incrível. Estou muito feliz de vocês aqui, gente. E não temos apenas... Peraí, eu não tô entendendo essa palavra. Peraí, hoje não temos mais 4 convidados. E a gente vai ter que se apresentar em 6 pessoas. Vamos então se apresentar, então. Eu vou começar comigo, porque depois eu vou ler de vocês, gente. Depois eu vou ficar só quietinha ouvindo aqui. Meu nome é Gabriela Curita, eu tenho 28 anos, sou de Sagitário. E é isso, gente. E eu quero saber aí, Rafael Gato, dê os seus dados. Os meus dados, favor. Que dados? Bancários? Pode. O que você tiver para dar, você me dá, por favor. Eita! Eu sou o Rafael Gato, tenho 26 anos, sou ariano, torto, vivo de amor profundo. E vamos aqui. Eu não sei, mas eu tô muito perdido. É isso. Temos aqui, apresente pra gente, Curita, essas pessoas. Já que você tá perdido. Racismo branco não se prepara pra fazer a pauta. Vamos começar com a Juliana. Juliana, por favor, nos diga seu nome, sua idade, seu signo e de onde você está falando. Ai, gente, olha só quantas informações, hein? Olha lá o que vocês vão fazer com elas. Eu sou Juliana do Espírito Santo. Oi, Juliana! Eu sou do Guarujá, mais precisamente do Itapema, que é um distrito ali do Guarujá. Tenho 30. Estou esquecendo que eu fiz aniversário agora. Parabéns. Libriana, né? Libriana, com ascendente em Sagitário, com lua em Escorpião. Babado esse mapa, hein, amiga? Agora também temos outra maravilhosa. Por favor, se apresente para nós, Juarez. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês ouvirão esse podcast. Eu sou a Juarez. Eu não vou falar a idade, vai tomar... Oi, Juarez. Gente, me sentindo a louca! É basicamente. É a segunda vez hoje que acontece algum bafo místico assim que me faz pensar que eu sou alcoólatra, não sei. Bebo todo dia, mas não sou alcoólatra. Eu sou o terror dos racistas, eu sou uma travesti que não tem papas na língua mesmo. Se eu pudesse, eu mataria todos, mas eu não posso, né? Porque nós vivemos aí numa sociedade que tem leis que funcionam. Só que a gente quer preta também. Mas, enfim. Atualmente, eu estou enquanto conselheira municipal pelas tradições populares. Eu sou percussionista no grupo de maracatu Semente de Angola de Londrina. Eu sou do interior de São Paulo, mas moro em Londrina faz uns 8 anos. Isso, 8 anos. Enfim, né? Criei raízes. Né? Ainda bem que você vai editar esse. Oh, meu Deus, ela quer monetizar, a travesti quer destruir o empreendimento da amiga. Enfim, além de conselheira... Pode soltar a palavrão que eu solto o pi depois. Além de conselheira, enfim, sou safada, produtora de eventos, mestre de cerimônias, faxineira, querida, porque não tá fácil pra ninguém nessa quarentena. O que apareceu eu tô fazendo. E é isso, vou parar de falar. Atriz das horas vagas. Muito atriz, sim.
E agora a gente também vai falar desses dois que estão aqui, já apareceram por aqui, é o arroz e feijão da casa, já o Caio já até está no grupo do Anedotas, não é, bicha? Meninas, tudo bom? Meu nome é Caio Nex, estou aqui hoje para falar a Caio vocês, Nex. diretamente de Florianópolis, uma Oi, sagitariana. Caio Nex. Gente, tudo bom? E tal, e é isso. Pronto. É tão básica a minha apresentação, eu não tenho tanto currículo quanto a Juarez, porém, estamos aqui. E a Sintética. donzela também, que é bailarina, cantora, TikToker. O que mais, Dan? Curita já me apresentou, mas me chamo Dan Murata, sou natural de Londrina, Paraná, com 23 aninhos de idade. Ah, então tá bom, Damurata. Damurata, Damurata. Gente, respeita a idade da menina. Geminiana com ascendente em virgem, preta, afeminada e muito fã de Beyoncé. É isso. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que a princípio, falando mais ou menos como surgiu a pauta, a gente fez uma gravação com o Dan, que eu e o Gato ficamos pensando, nossa, o que podemos fazer com o nosso privilégio branco, já que está chegando o dia da consciência negra. Então, conversamos com o Caio e deu a ideia de fazermos um episódio, né, porque é muito assunto, então faremos 3 episódios de compilados dessa conversa para falar sobre questões relacionadas ao racismo, como racismo estrutural, movimento negro, movimento feminista negro. Uma dificuldade, né, para falar de racismo. Pode falar. Alô? Não, a gente não vai processar vocês, não. Fica tranquilo, gente. Pode falar de boa. Estamos entrando uma roda segura. Não é? Fica nervosa. Eu tô aqui. Coração. Você não vai matar vocês. Hoje quem será cancelado? Eu ou o Curita? Lembrando que eu tô gravando, tudo aqui. Qualquer merda que você fizer, eu cancelo você. Acabou com a sua vida na internet. Não sei. Alô? Credo, odeio até essa política de cancelamento. Vamos então começando falando sobre o racismo estrutural. Não, mas a minha questão, assim, todos nós brancos somos racistas em determinado ponto. Como que essa estrutura foi construída e como isso reflete, assim, na sociedade, no dia a dia? É pro meu mestrado. Mas ela chegou com força, né? Viu? Chegou que calou todas nós. Diga aí, Curita. Como é que você acha? Não, porque é uma coisa interessante, assim, né? A gente... É importante que esse diálogo ele aconteça, né? Que não seja o negro no lugar de ter que dar as informações a respeito do racismo, porque é uma relação, né? É uma relação estrutural, né? Entre uma superioridade construída, né? Ou não? Sim, bicho, racismo estrutural é aquilo que ele diz, né? Tipo, estrutural. Então, no Brasil, o país, no caso, a nossa civilização que a gente mora hoje, ela foi toda construída nisso. A população foi instruída desde o começo a desvalorizar o negro, porque o negro era um produto, não era uma pessoa antigamente, né? Não tinha alma, não entrava na igreja, não tinha escolha. Era um objeto da casa que o patrão podia muito bem vender. Depois que o negro começou a ter status como pessoa, vamos dizer assim, depois que terminou a escravidão, e muito tempo depois que foi reconhecido que negros são pessoas, no caso, a estrutura que foi... Não, e até hoje a gente ainda vê as reverberações dessa desgraça, enquanto pessoas pretas, né? O quanto que somos subjugadas, o quanto, enfim, que somos silenciadas. Ainda, no consciente, a galera achar que a gente não presta. Então, isso se estruturou do jeito de pensar que tudo que a gente é ou representa é inferior, sabe? Para essa desumanização do pessoal, do povo negro, é isso. Tudo que a gente representa é inferior. E a gente foi passando isso. Conforme foi evoluindo, a gente foi avançando como sociedade, mas isso ficou perpetrado ali. Então... o que é preto não é bonito. Nós, negros, também temos problemas de identificação justamente por isso. O padrão europeu foi implantado e a gente não se encaixa nesse padrão. A nossa música é a música da periferia. A gente não se encaixa no padrão de música de gente boa para ser escutada. A
A gente sempre tem uma guerra entre o que a gente cria, o que a gente faz, e a população branca do país não concorda. O samba passou por isso, o pagode, o funk está passando por isso, a música gay hoje está passando por isso. Não é, Duda Murata? Como é que você se ensina nesse momento aqui? É muito... Eu conversei bastante com a Juarez sobre, e até com vocês, eu acho que, tipo, a música em si no Brasil, o preto tem um mínimo de espaço e a gente tem artistas incríveis pretos aí, que a gente pode citar, tipo Glória Groove, Isa, que são tomadas por pessoas brancas o tempo inteiro, igual o Rafa comentou da Luísa Sonza, que, tipo, né, tem muito mais espaço que outros artistas. Eu encaro isso, a minha carreira artística, eu vejo muito isso, eu encaro muito isso, tipo, a dificuldade de ser uma pessoa preta tentando alcançar o seu lugar ao sol é muito mais difícil. Então, a gay vai preferir muito mais a branquinha padrão do olho azul do que eu, a bicha afeminada preta na música. Então, o racismo estrutural é o seguinte, ele sempre está... como o nome mesmo fala, ele estruturou durante esse tempo todo de Constituição, que é o Brasil, Constituição não, né, como sociedade, que é o Brasil, o comportamento, a relação entre poderes, todas, onde inferioriza o negro, igual a Juarez falou. Se você não gosta de uma pessoa negra, você não acha o negro bonita, porque isso foi colocado na sua cabeça de uma forma que o negro não é bonito, você tem que gostar do padrão europeu, do branco. Então, nos anos 80, a Xuxa era modelo de beleza, a loira alta de olhos azuis. Quando é que o negro alto de olhos azuis... Desculpa, me ensina. Quando é que o negro teve esse papel na sociedade? Nunca teve. Está tendo agora? Isso é um exemplo do que eu estava tentando explicar há pouco, dessa pegada, dessas reverberações, né? Porque é isso, o racismo, como a Ju bem colocou no início, e o Caio também traz, agora eu vou fazer uma complementada louca. Ele se dá nas relações, ele é um sistema, uma estrutura desgraçada que vai nos colocar pessoas pretas em posição de desvantagem em quase todos os aspectos, né? Eu estava assistindo um documentário ontem que foi lançado em 1998, chama Abolição, 100 anos. Traz dados assim, Mona, maravilhosos. Nada mais é do que uma grande denúncia a essa falsa abolição. Não, eu ia falar que e é muito perverso, assim, o quanto ele vai se atualizando o tempo inteiro, né? Essa perversidade da atualização do racismo estrutural. E essa atualização dele constante faz a gente ter que também o tempo inteiro encontrar novas tecnologias de dispositivos de resistência, né? Novas formas de conseguir aí tentar, né, de alguma maneira lutar contra isso, assim, né? E a gente fica numa luta constante entre esse esquecimento, né, que ele vai tentando impregnar a gente, né? Que algumas pessoas trazem, porque isso já foi, isso não existe mais, sabe? Assim, algumas pessoas tentando dar uma relativizada, dar uma atenuada, como se a gente estivesse falando de algo que não está aí presente, sendo que está o tempo inteiro. Assim, a gente vê coisas antigas nas gerações que estão vindo agora, tendo que passar pela mesma situação, dependendo, né? Eu sou professora também e estou o tempo inteiro muito ligada assim, nas crianças, vendo e, infelizmente, presenciando coisas que eu passei na minha infância, elas também passando, e é isso, porque a gente capta, né, essa estrutura, né, da sociedade que coloca, né, as coisas dessa maneira. Então, eu não acredito muito nesse avanço. Eu vejo que a estrutura ela permanece a mesma. A estrutura da colonização, ela está aí, totalmente solidificada. A gente até conseguiu ter algumas assim, alguns movimentos, avanços enquanto seres, assim, mas a estrutura, ela continua. Então, faz com que ela consiga se atualizar, vamos dizer assim, né? Criar novas
em termos de linguagem, é muito complexo, assim. A gente tem que ficar o tempo inteiro ali debatendo e é muito jogo aí, né, da nossa resistência, assim, eu digo em relação ao coletivo mesmo, né, é muito jogo de resistência para poder estar aqui, né. É uma estrutura que se retroalimenta dentro do privilégio branco, né? Por isso que é uma roda e não saímos disso, porque, digamos assim, para os brancos não é interessante que essa estrutura seja desconstruída. O que forma o privilégio, né, no caso. O problema é as pessoas brancas conseguem enxergar esse privilégio? Não. Então, essa é o X da questão. A gente briga não é para gente se sobrepor à cultura que está aí. A gente só quer uma igualdade. Agora, o privilégio branco, ele impede isso. Enquanto o branco não entender os privilégios dele, a gente vai acabar sofrendo. Porque, assim, quando tiver privilégios, alguém vai sofrer, alguém vai pagar a conta ali. E, no caso, está sendo a gente sempre. Eu acho que, a princípio, também a branquitude não quer, né? Como o Caio bem disse, não quer rever o privilégio, porque incomoda, faz a pessoa parar e aí esperar essas pessoas que estão sendo jogadas para trás andarem, como se fosse uma equiparação. Não sei se, enfim, o exemplo for bom. A gente está falando de um sistema que nos mata, literalmente, que nos adoece. É isso, assim, a estrutura do racismo, ela é tão desgraçada, ela é tão perversa, que é isso, assim, ela fere a nossa autoestima, porque a gente cresce ouvindo que a cor é feia, que o cabelo é ruim, que a religião é do demônio, que se não entrar da saída, que... Enfim, agora me fugiram os bordões racistas. A gente cresce ouvindo que quando faz alguma coisa errada é serviço de preto, quando alguma coisa não dá certo, a coisa tá preta. Você está entendendo? Isso pode parecer pequeno, mas vai com certeza, cotidianamente. Então, assim, o mínimo que a branquitude poderia começar é nas suas atitudes. Poxa, será que se eu fizer isso, eu vou estar sendo uma escrota? Se eu pego uma pessoa preta e fico exotificando essa pessoa preta, eu como o cabelo, como a boca, como não sei o quê, sei lá, sabe? E quando eu falo que as pessoas estão morrendo, literalmente, a gente vê os dados que são produzidos aí pelo IPEA, pelo IBGE, a gente está morrendo, a gente está recebendo menos. Então, isso é racismo estrutural. É essa condição que eles querem nos deixar e que eles nos deixam. Vamos combinar, assim, né? Bem como a Ju falou, que a estrutura é a mesma, nós somos pessoas, assim, tidas como empoderadas, vamos dizer assim, mas isso não quer dizer que a gente não lide com o racismo todos os dias. Ontem eu fui na UBS aferir a minha pressão, e aí, tipo assim, de um lado da rua tava o boy mexendo no carro dele, e o portão da casa da pessoa, que era do outro lado da rua, tava aberto. Quando ele me viu, Mona, eu fiquei passada que aquilo aconteceu. Isso acontece tão cotidianamente, tão corriqueiro. Não era corriqueiro que eu queria falar, quando se repete muito. Isso acontece muito, é cotidiano. Aí ele correu, parou no portão, me olhou assim e foi fechando, saca? Aí eu desci, quando eu tava chegando no final da rua pra chegar no buracão pra ir pro posto, eu virei, aí ele abriu o portão de novo, né? Você tá andando de noite e todas as pessoas atravessarem a rua quando... E aí eu fico passada, porque assim, eu tô tão nojenta, tô tão gostosa, entendeu? A pessoa atravessa a rua. E é isso, tem um rap que a Tássia Reis fala, assim, né? Se o racismo ele não te mata, ele te adoece. Porque, né? Quando a gente começa a estudar sobre isso, eu participo de um grupo de estudos que estuda as relações raciais no Brasil. E aí a orientadora, que é uma professora super foda, preta, poderosíssima, Maranhusa, falou assim, a gente começa a estudar sobre isso, a gente entra numas crises, né? Fica mal. E tava todo mundo na média, assim. Porque você vai vendo, né? Existe uma projeção que talvez daqui a 200 anos nós tenhamos superado a desigualdade racial. Porque esse estudo, essa projeção foi feita por causa da renovação do sistema de cotas, né? Cotas raciais, ou seja, reserva de vagas para pessoas pretas, é uma das ações afirmativas. As ações afirmativas são medidas de tentar reduzir a desigualdade racial.
Então vai ter, enfim, cota, cursinho. Racial, porque eu não sei se vocês estão social, ligados. isso, né? Oi? Não é só racial, as ações afirmativas também é social. Tem para raça e tem para... Tem social, mas eu estou falando das cotas raciais. Mas tem as sociais também, que é para a galera que estudou em escola pública apenas. As cotas raciais, elas estão voltadas para a população preta, porque a população preta, além de sofrer com racismo, também entra no lance da reparação histórica. Nossos antepassados, durante quase 400 anos, construíram tudo nesse país. Toda a base de tudo, arquitetura, enfim, tudo. Mas, quando vem essa abolição, que era o que eu estava começando a falar naquela hora, essa falsa abolição, essa pessoa preta, esse cidadão preto não é inserido, né? Pelo contrário, o Estado começa a desenvolver medidas para tipo a lei de terras. Para você ter terra, você tinha que, enfim, ter dinheiro. Aí, para você estudar, os pretos só poderiam estudar de noite se a professora ou um padre intervisse. Então, eles não podiam estudar, não podiam trabalhar. O Estado, enfim, teve muitas medidas para prejudicar a população preta. Então, hoje, depois de muita luta dos movimentos negros, algumas ações afirmativas foram implementadas no intuito de combater essa desigualdade racial. Mas ainda assim é muito pouco, sabe? É muito pouco. Muito isso, assim, a Ju, ela foi extremamente escura quando ela falou que a estrutura não mudou. A gente continua passando por situações extremamente complexas e perversas e também morrendo, né? Quem que morre mais? Somos nós. Quem que recebe menos trabalho? Somos nós. Então, assim, para a gente estar onde a gente está hoje, a gente teve que, vencer vários dragões, e isso não é legal, saca? Não tô falando no intuito de, ai, meu Deus, como eu sou foda, como eu fui forte, como eu fiz acontecer e tudo mais. E acho que uma coisa, assim, também que é muito difícil é a questão da nossa construção, né, de identidade, assim, né, de pertencimento, porque a gente tem, falando assim mais do âmbito da educação, da história, né, a gente tem aí um imenso legado, né, cultural, né, vindo dos ancestrais africanos, e a gente é ensinado sempre de uma maneira sedimentada, né? A gente é ensinado como se os nossos ancestrais eles fossem somente escravos, né? A gente não conhece a história, né? A história para além da escravidão, né? Vinda de África. E eu acho que isso é um lugar que dificulta bastante, assim, né? Para a construção de identidade, né? De pertencimento. Esse lugar, né? De você se identificar como negro, né, que é uma face aí do racismo, né, de você negar a sua negritude, de você não querer se identificar, né, tem aí, acho que esse lugar muito perverso, que coloca, que tira a humanidade, né, que tira a cultura, né, que coloca essa cultura, né, todas essas narrativas, todas essas simbologias, né, joga para o esquecimento, né? Joga aí para um lugar que como se não existisse. E aí a maioria das crianças acaba, né? Claro, hoje a gente tem, eu digo assim, no contexto, no âmbito mais escolar, assim, que é uma parte que a gente passa, né, muitos anos, né, na escola e vivenciando esse tipo de pedagogia que, embora algumas leis tenham aí tentado fazer esse ensino, né, de África nas escolas, tudo mais, ainda na prática, né, isso é pouco estudado. Não só no ensino fundamental, no ensino médio, mas no próprio ensino superior, né, nas universidades, a gente vê aí uma epistemologia totalmente eurocentrada, né, Sim! Então, assim, isso também é um lugar aí muito perverso. A gente na escola mesmo, o nosso passado foi apagado na colonização. É isso que você falou, é justamente isso. A gente não tem antepassados. Total. Do jeito que foi feita, trazidos os escravos para cá, escravos não foram trazidas pessoas negras para cá e tornadas elas escravas, isso. Acabou com o nosso passado, com a nossa ancestralidade. A gente tem
como que fala? A gente tem um passado virtual chamado África, que a gente não sabe de onde a gente veio. Qual país, qual sabe? região, A gente não né? sabe nada. A gente não sabe mesmo. Então. E a África é grande, gente. Tem vários países na África, tem várias tribos, tinham, no caso, tem vários povoados. Existe uma sociedade viva lá. E a gente não sabe de onde a gente pertence. Eu sei simplesmente que eu sou descendente de escravo. Esse é o problema. Eu não sou descendente de um africano, de uma cidade que tem status, que tem, sabe, uma civilização, de uma cultura. Eu sou descendente de escravos. Foi uma única história contada, né? Que toda a nossa história enquanto pessoas pretas começou a partir da escravidão. E não, nós não descendemos de pessoas escravas, nós descendemos de pessoas que foram escravizadas, né? E todos esses antepassados, eles vieram, assim, de realezas, de reinos babadeiríssimos. É da hora quando na escola, por exemplo, a Ju que falou que é educadora, nesses trampos pela UEL, a gente fazia muita oficina para falar sobre identidade preta e sobre pretitude e negritude nos colégios, né? Porque na sociologia é só para o ensino médio, então a gente fazia com o ensino médio, mas algumas oficinas dava para fazer com o ensino fundamental. E é muito isso, assim, escasso. As pessoas não conhecem, nós não conhecemos a nossa história. Foi que nem o ano passado. Foi o ano passado ou foi esse ano que a Mangueira fez aquele enredo contando a nossa verdadeira história? Foi esse ano, né? Não, o ano passado. Lembram que a Mangueira... Foi ano passado. Que tinha uma criancinha negra, e aí estavam todos as referências oficiais que temos, né? Borba Gato, Duque de Caxias, muitos dos outros bandeirantes, e aí eles mudavam isso e subiam, tipo Zumbi do Palmares, Dandara, Marielle, várias pessoas pretas sendo colocadas em posições de destaque no intuito da gente mudar, né? Essa concepção, esse imaginário de que a gente descende única e exclusivamente de escravizados e que fomos, assim, extremamente passivos e passivas durante toda a nossa história, aceitando essa condição de boa da escravidão, que, diga-se de passagem, assim, destruiu as nossas relações. A escravidão, porque em nenhum momento da história nós, pessoas pretas, tivemos o poder. Em nenhum momento da história nós conseguimos, em regime de sistema, escravizar as pessoas brancas como aconteceu conosco, né? Então, é a falácia desse racismo reverso, né? Que não existe e tal, que a gente estava falando antes. Então, existe a necessidade da gente falar sobre a gente, sobre a nossa história em todos os locais que a gente tiver, para todas as pessoas que a gente conseguir. Não ficar fazendo ali também milituda, crente doida. Olá, você já ouviu falar da luta antirracista? E nananã. Mas assim, com pessoas pretas, porque povo branco eu tô cagando. Tá bom, inclusive brancos que estão ouvindo. O mínimo que vocês podem fazer é ouvir, aprender e parar de fazer merda. Agora, com pessoas pretas, a gente tem que se aquilombar. A gente tem que se cuidar, porque é isso, assim, né? A gente reproduz essas relações de colonizados e colonizadores, e colonizadoras e colonizadas, saca? O desafio é romper. E aí a gente vai batalhando, né, dia a dia. Eu já matei 5 brancos essa semana. E vocês? Alô! E eram racistas, tá, gente? Assumidos, tinham até perfil de ódio na internet. A louca, né? A bicha fica... Bicha, então, é isso que eu ia falar. Você estava falando sobre as cotas, né, as ações afirmativas. As ações afirmativas funcionam assim, né, para os negros. O estado que tiver tal porcentagem X de negros vai ganhar tal porcentagem nas estaduais e nas federais de negros. Ou seja, aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, 16% ou 13%, não lembro, da população se declara negra. Aí, né, na faculdade, eles vão colocar 13% lá. Coisa. Você já imagina quantos negros tem? Não tem muito. Um mar branco. Eu cheguei lá, bicho, tá parecendo Moisés. E quando eu entrei na faculdade, eles não faziam aquela revisão, né? Aquela entrevistinha básica para ver se você preenchia os requisitos. Chama Comissão de Heteroidentificação. Isso.
A minha turma foi a primeira. Não tinha. Não tinha, bicho. Olha. Mas era um mar de gente branca. Imagina a branquelaiada que entrou, filha da p. Gente, eu vou precisar ir ao banheiro rapidinho, tá? Já volto. Está gostando da conversa? Semana que vem tem mais. Não deixe de nos seguir nas redes @anedotaspodcast e dá uma olhada no que vamos ter semana que vem. Mais um pouquinho pra cima. E outra coisa, vão pesquisar também, tá? Ô, querida, essa é a realidade da quarentena. Você tá trabalhando pra tá trabalhando, querida, não para. Olá, gente, voltamos! Você tá fazendo cocô aí? Agora que eu reparei. Trabalhando em seguida a canção.